Show de bola então, galera. Nós entraremos agora no tópico denominado ventilação pulmonar. Aqui nós entraremos de fato na dinâmica respiratória, que eu já havia mencionado para vocês. Bom, quando a gente fala de dinâmica respiratória, isto é, os movimentos que estarão relacionados ao processo de inspiração e expiração, nós precisamos entender os músculos que estarão relacionados a esse processo. Bom, antes de mais nada, é válido salientar que o processo de inspiração, o que é a inspiração? É quando nós puxamos o ar. Este processo, pessoal, é um processo que sempre será ativo, tá bom? Já a expiração, que é o processo de soltar o ar, ou seja, de mandar o ar para fora do pulmão, é um processo que pode ser passivo, ou seja, não obrigatoriamente ele é um processo ativo. Ele pode ser, mas também pode não ser. Dito isso, se eu mencionei para vocês que a inspiração é um processo obrigatoriamente ativo, isso significa dizer que ela gastará energia para ocorrer. E ela gasta energia, pessoal, porque ela envolverá a contração de um determinado músculo. Você já deve imaginar que esse músculo é o famigerado diafragma. Está escrito aqui. O diafragma, pessoal, é o principal músculo envolvido na dinâmica respiratória, tá? Ele é um músculo que se encontra abaixo do pulmão e no estado de repouso ele tem esse formato aqui, ó, que essa imagem demonstra. Ele tem um formato côncavo. E a contração desse músculo faz com que ele fique retificado, tá bom? Ele fique reto, plano, certo? E aí, pessoal, como que vai funcionar, então, essa dinâmica respiratória? Eu trouxe aqui para vocês essa imagem que traz os músculos da inspiração e os músculos da expiração. A imagem está, inclusive, partida ao meio. Tudo que estiver aqui para esquerda nossa será, né? Fazerá parte dos músculos envolvidos no processo inspiratório. E tudo que estiver aqui à nossa direita, o que eu falei? Esquerda, né? Aqui é a esquerda, então aqui é a nossa direita. Tudo que estiver à nossa direita fará parte da musculatura envolvida no processo expiratório, tá? Tudo bem. Eu falei para vocês que a inspiração necessariamente é um processo ativo, beleza? E o principal músculo é o diafragma. A expiração não. A expiração pode ser um processo passivo. E se é passivo, não envolve contração muscular, quando for passivo, tá? Beleza. Mas além disso, pessoal, vocês podem ver que nessa imagem tem outros músculos. E o que são esses músculos, então? Esses músculos, pessoal, são os chamados músculos acessórios, tá? Para que eles servem? Os músculos acessórios são ativados em um momento de necessidade. E que necessidade é essa? Um exercício extenuante, que você demanda maior esforço respiratório, que você demanda que seu ciclo respiratório seja mais rápido, então você precisa que sua respiração seja mais vigorosa, né? Por exemplo, quando você quer fazer uma manobra expiratória forçada, que nós já mencionamos anteriormente. Então, esses músculos, chamados de músculos acessórios, são utilizados em momentos especiais, tá? Em momentos que você precisa de uma respiração mais vigorosa. Tudo bem? Bom, dito isso, na inspiração nós teremos os músculos acessórios da inspiração e na expiração nós teremos os músculos acessórios da expiração. Isso significa que os músculos inspiratórios, né? Melhor dizendo, os músculos acessórios da inspiração, eles só irão estar contraídos durante a inspiração. E o mesmo vale para os músculos acessórios da expiração, tá? E quais são esses músculos? Serão os músculos acessórios do processo inspiratório, os intercostais externos, os escalenos e o esternocleidomastoide.
Já os músculos acessórios da expiração serão os músculos abdominais e os intercostais internos. Então, olha o bisuzinho. Tudo que tiver será músculo acessório da inspiração. Veja, intercostal externo. Começou com a palavra é da expiração, da inspiração, ó, já confundi. Mas tudo que tiver no início é músculo inspiratório. Olha lá. Intercostal externo, musculatura inspiratória. Escaleno, musculatura inspiratória. Esternocleidomastóide, musculatura inspiratória. Já na expiração, não, olha lá. Intercostal interno e músculos abdominais, tá bom? Além do diafragma, tá, pessoal? Que vai servir tanto para inspiração quanto para expiração. Nós vamos explicar aqui como funciona. Beleza. Então, você tem a primeira imagem com o indivíduo no estado de repouso, com o diafragma dele relaxado. Frente a um determinado estímulo ou necessidade, esse indivíduo resolveu desenvolver uma atividade inspiratória. Para tanto, ocorreu a contração do diafragma desse indivíduo, né? Lembrando que você, jovem padawan, não consegue contrair o seu diafragma, não. Tenta aí contrair o seu diafragma. É igual você contrai um músculo. Contrai aí o diafragma. Não consegue, não. Você consegue puxar o ar para dentro e soltar o seu ar. Agora você não consegue falar assim, contrai diafragma. Né? Não consegue. Então, a contração diafragmática, ela segue o sistema nervoso autônomo, tá? Apesar de ser um músculo ligado a estruturas ósseas, tá? Mesmo assim, o diafragma é um músculo que faz parte do sistema nervoso autônomo, tá bom? Beleza, então, voltando ao nosso raciocínio, o indivíduo se viu no momento, o corpo do indivíduo se viu no momento que ele precisava inspirar, o que ocorre? O diafragma contrai. Quando o diafragma contrai, pessoal, olha o que ocorre. O nosso pulmão é formado da seguinte maneira. Você tem o pulmão, um pulmão esquerdo, um pulmão direito, e aqui você tem o diafragma, certo? E aqui você tem a sua costela. Quando esse diafragma contrai, pessoal, olha o que ocorre. Ele vai retificar, possibilitando que os pulmões ampliem de volume, bem como as costelas. Esse processo, pessoal, de aumento de volume, cria aqui no interior do pulmão uma espécie de vácuo que vai puxar o ar para dentro do pulmão. Lembra que o gás se movimenta sempre de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Se o ar está entrando para o interior do seu pulmão, isso significa que a pressão no interior do pulmão está menor do que a pressão externa ao pulmão, beleza? Então a importância da contração diafragmática é essa. Você amplia o volume da caixa torácica, possibilitando que o seu pulmão aumente de volume, e esse aumento de volume do pulmão cria uma espécie de vácuo no interior do seu pulmão, tá? E é esse vácuo que possibilitará que o ar entre para dentro do seu pulmão. Beleza. Isso eu entendi, Enzo. O diafragma contrai, criando uma pressão negativa no interior do nosso pulmão. Após isso, o pulmão estará apto para receber ar do meio externo. Certinho, pessoal. A linha de raciocínio de Souza está impecável. Mas e na expiração? O que vai ocorrer? Você falou para mim que a expiração é um processo passivo. Se a expiração é um processo passivo, como que esse ar vai conseguir sair? Pelo seguinte, pessoal. Você chegou no limite de volume inspiratório. Nesse momento, a inspiração cessará. A partir de então, o que vai começar a ocorrer? O seu diafragma vai relaxar e ele vai começar a não forçar mais o aumento de volume do pulmão, certo? Só isso já é um fator positivo para a redução de volume do pulmão. Mas o principal fator que vai estimular que esse pulmão volte para o seu estado de repouso é o seguinte, pessoal. Há uma propriedade do pulmão denominada de complacência, tá bom? O que é essa complacência? O pulmão,
como eu já havia mencionado, elencando o exemplo do balão, o pulmão ele tem uma elasticidade intrínseca. Como assim, Enzo? A todo momento que o pulmão estiver preenchido de ar, ele estará tentando voltar ao seu volume de origem, certo? E essa propriedade do pulmão, após o período de enchimento, cria no interior do pulmão uma espécie de pressão positiva, ou seja, uma pressão maior do que no meio externo, e essa pressão maior que o meio externo que é criada favorece que o ar saia de dentro do pulmão para fora do corpo, beleza? Com isso, o pulmão volta para o seu tamanho original e o diafragma, que não está mais contraindo, também retorna para o seu tamanho original, tá bom? Então, a dinâmica respiratória é isso, pessoal. O diafragma contraiu, isso amplia o volume do pulmão, amplia o volume da caixa torácica, favorecendo que o ar entre para dentro do pulmão. Encerrado o processo inspiratório, o seu diafragma para de contrair. A partir de então, o próprio pulmão vai tentar voltar para o seu volume de origem. Isso, somado à força de ar que está dentro do pulmão, vai forçar esse ar para fora do corpo. Ao esse ar ser forçado e gradativamente sair do seu corpo, o volume do pulmão regride, o diafragma retorna para o seu local de origem, e bem como as costelas também. Certo? Beleza. E aí, Enzo, você não mencionou nada desses músculos acessórios. Por quê, pessoal? Esses músculos só estarão funcionando em um estado que você precisa de uma respiração vigorosa, como eu já mencionei. Então, quando você estiver fazendo um exercício físico, no mesmo momento em que o diafragma contrair, seu intercostal externo contrai, seu escaleno contrai e seu esternocleidomastóide contrai. Ao mesmo tempo, todos esses 4 músculos contrairão. Por quê? O diafragma empurra os órgãos para baixo. Os intercostais externos abrem as costelas, aumentando o gradil torácico. Os escalenos e o esternocleidomastóide puxam as costelas para cima, ampliando ainda mais o volume da caixa torácica. Tudo isso contribui para o aumento de volume na caixa torácica para que o pulmão aumente ainda mais de volume, tá bom? E aí, quando cessa o processo inspiratório vigoroso, todos esses músculos relaxam e, a partir desse momento, os músculos acessórios da expiração entrarão em ação. Qual que é o efeito deles? Os músculos abdominais, ao se contrair, empurram os órgãos e o diafragma para cima, pressionando o pulmão na tentativa de reduzir o seu volume, e os intercostais internos meio que contraem a costela, diminuindo o volume de gradil torácico, tá bom? Favorecendo também o processo de compressão do pulmão, tá bom? Show de bola então, galera. Isso é o básico da nossa ventilação. Dito isso, nós já mencionamos sobre a complacência. Mas agora eu quero detalhar para vocês um pouco mais o que é essa bendita complacência. Bom, como já está anotado aqui, a complacência pode ser entendida como a capacidade de distensão de um sistema. Como assim? Quanto mais distensível um órgão for, um tecido for, mais complacente esse tecido é, tá? Os livros comparam a complacência a um tecido elástico. Como assim? Se você pega aquela fitinha amarela de elástico, que o pessoal usa para guardar dinheiro muitas vezes, se você pega aquela fitinha amarela sozinha, apenas uma, e puxa ela, você consegue ampliar tanto de tamanho ela que se você forçar demais ela quebra. Agora pega 100 fitinhas daquela e coloca no seu dedo e tenta puxá-las todas ao mesmo tempo. Você não consegue nem aumentá-las, né? Nem aumentar o volume de nenhuma delas. Então a complacência funciona dessa mesma forma. A complacência é entendida como a quantidade de tecido elástico. Pode ficar confuso isso, porque você vai me falar, Enzo, mas
Se o tecido distende muito, não significa que ele é muito elástico? Não necessariamente, pessoal. Pode ser que um tecido tenha muito tecido elástico, só que, assim como a fitinha amarela, esse elástico exerce resistência. E se o tecido está muito resistente, significa que ele perdeu fitas elásticas. E o livro fala exatamente isso. Então, o livro vai falar, pessoal, que um tecido complacente é um tecido que tem poucas fitas elásticas, certo? E, portanto, se distende facilmente, tá? Já um tecido pouco complacente é aquele tecido que tem muita fibra elástica e, por conta disso, se distende com dificuldade. Ou seja, apresenta baixa distensibilidade, tá bom? Beleza. Logo, o tecido complacente seria a única fitinha de elástico. O tecido pouco complacente seria as 100 fitinhas de elástico unidas, tá bom? Show de bolas. Entendemos, então, a complacência. Dito isso, o pulmão, ele apresenta uma complacência, como eu falei. Ou seja, o pulmão apresenta uma distensibilidade. E ele apresenta uma distensibilidade máxima, né? Ele tem um limite que ele consegue se distender. E isso implica, pessoal, em uma diferença nos processos inspiratórios e expiratórios. Quando nós medimos o tempo que leva e a forma que o gráfico do processo inspiratório possui, nós perceberemos que esse gráfico do processo inspiratório ele é diferente do gráfico do processo expiratório, justamente porque a complacência do pulmão ela vai mudar durante a inspiração e a expiração. Mas, como assim? Se o pulmão vai ter a mesma quantidade de elástico na inspiração e na expiração, por que essa complacência dele vai mudar? Ótima pergunta. É aí que entra, pessoal, a função de uma moléculazinha que vocês estudaram lá em embriologia, chamada surfactante. O surfactante, pessoal, é uma molécula formada por lipopolissacarídeos que, a partir da 24ª semana de gestação ou de desenvolvimento fetal, começa a ser produzido no bebê. Lembrando que o surfactante é produzido pelos chamados pneumócitos do tipo 2, né? Os pneumócitos do tipo 1, pessoal, são células que irão regenerar tanto o epitélio simples dos alvéolos, quanto também vai regenerar os pneumócitos do tipo 2, tá? Mas são os pneumócitos do tipo 2 que irão produzir o surfactante, tá bom? E esse surfactante, pessoal, esse composto lipofílico, né? Ele exerce um papel aqui importantíssimo, que ele interfere diretamente nessa propriedade denominada de complacência. De que forma que ele faz isso, Enzo? É o seguinte, dentro do seu alvéolo, vou descer um bocado para a gente entender. Dentro do nosso alvéolo, pessoal, a gente vai voltar aqui, tá? Não se preocupem. Então vamos lá. Dentro do nosso alvéolo, a gente tem uma camada de líquido, tá? Que circunda esse alvéolo. Essa camada de líquido, pessoal, cria uma força denominada de tensão superficial. Então, esse líquido que circunda o alvéolo na sua porção interna cria uma força denominada de tensão superficial. E o que é tensão superficial? É uma força que constantemente vai tentar colabar esse alvéolo, ou, em outras palavras, colapsar esse alvéolo. Então, a tensão superficial é uma força colapsante, ela a todo momento tenta colapsar o seu alvéolo, ou seja, fazer com que o alvéolo diminua de tamanho até colar um no outro. Beleza. Frente a isso, sabendo que nós não podemos permitir que isso ocorra, e Deus, na sua perfeição,
entende isso melhor que todos nós, ele percebeu que faria-se necessário que fosse criada uma substância que impedisse que esses alvéolos colabassem, impedisse que esses alvéolos colapsassem. E essa substância é o surfactante. Então, o surfactante vem aqui nessa molécula, nessa camada de líquido que reveste os alvéolos internamente, e fala assim, ó, vocês não vão ficar ligadas uma assim não, tá? Uma a outra não. Eu vou vir aqui, ó, e vou quebrar você em várias porçõezinhas, pois assim vocês não conseguem exercer força atrativa. E é justamente isso que o surfactante faz. Ora, Enzo, mas como que o surfactante consegue fazer isso? Se aqui é uma camada de líquido e o surfactante é lipídico. Não, pessoal. O surfactante, ele tem uma característica intrínseca a ele, que é a de anfipatia, tá? O surfactante é anfipático, também sendo chamado de anfifílico. O que isso significa? Que ele é tanto hidrofílico, ou seja, tem afinidade à água, que é justamente o líquido que circunda o alvéolo, quanto ele é hidrofóbico, ou seja, é o mesmo de dizer que é lipofílico. Tem fobia à água e filia à gordura, né? Por conta dessa anfipatia do surfactante, o surfactante consegue se ligar tranquilamente a essa molécula de líquido, tá? E isso vai fazer com que a tensão superficial seja quebrada e esse alvéolo não colapse, tá bom? Beleza. Frente a isso, pessoal, é o surfactante, é a ação do surfactante que vai promover a diferença no processo inspiratório e expiratório. Vamos compreender? Olha, durante o processo inspiratório, vocês perceberão que o gráfico ele forma uma espécie de S, né? E o porquê disso? Veja que no início do processo inspiratório, você precisa colocar uma pressão muito grande para mudar pouco de volume. Compare essa mudança de volume aqui com essa mudança de volume aqui. E compare essa distância aqui com essa distância aqui. Ou seja, você tem muito mais pressão sendo colocada no início do gráfico da inspiração para pouca alteração de volume, em comparação com pouca pressão colocada no meio para o final do processo inspiratório para muita alteração de volume. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque no início do processo inspiratório, o seu alvéolo ainda está com pouco surfactante dentro dele, e isso implica em baixa complacência, ou seja, baixa capacidade de distensibilidade. Com isso, se ele está pouco complacente, faz-se necessário que seja colocada uma pressão maior nesse alvéolo para que ele seja distendido e aumente o seu volume. É por isso que no início é difícil. Na medida em que nós caminhamos no processo inspiratório, na medida em que esse processo inspiratório progride, o surfactante consegue estar mais presente nesse alvéolo, fazendo o processo de quebra da tensão superficial do alvéolo, ou seja, ele se liga às moléculas de líquido que circundam esse alvéolo, diminuindo a tensão superficial, e ao diminuir a tensão superficial do alvéolo, ele torna esse alvéolo mais complacente, ou seja, ele torna esse alvéolo mais distensível, tá bom? E ao surfactante fazer isso, ao surfactante tornar o alvéolo mais distensível, ele favorece que, com pouca pressão colocada, você consiga variar muito o seu volume, tá bom? É por isso que o gráfico da inspiração tem esse formato. No início, pouco surfactante, baixa complacência, precisa de muita pressão para variar pouco volume. Depois, você já tem uma quantidade considerável de surfactante que vai quebrar a tensão superficial, aumentando a complacência e facilitando que, com pouca alteração de pressão, você tenha grande variação de volume, tá bom? Beleza. E por que, Enzo, que o gráfico da expiração
é como se fosse a metade de uma parábola, né? Enquanto a inspiração é um S, a expiração é a metade de uma parábola. Por quê? Por que o traçado da expiração e inspiração não é igual? Isso se deve, pessoal, à seguinte razão. Quando você começa o processo expiratório, o seu pulmão está extremamente complacente. Por quê? Porque seu alvéolo está cheio de surfactante. Isso significa que o seu pulmão não vai estar tendo uma tensão superficial suficiente para estar empurrando o ar que está dentro dele para fora. Porque, como eu já mencionei, é a tensão superficial que empurra o ar de dentro do pulmão para fora, né? E por que essa tensão superficial está baixa no início da expiração? Porque tem muito surfactante no seu alvéolo. Na medida em que esse processo expiratório progride, o surfactante vai sendo mandado para fora do alvéolo, né? Tanto recrutado pelos pneumócitos tipo 2 novamente, quanto uma parte vai parar na circulação pulmonar. Mas fato é que a concentração de surfactante no alvéolo reduz. E ao ocorrer a redução da concentração de surfactante no interior do alvéolo, a tensão superficial alveolar aumenta. E ao a pressão superficial aumentar, o processo de saída do ar se torna mais vigoroso, porque esse alvéolo vai estar pressionando o ar, né, para que ele saia do interior do alvéolo, e com isso a curva se torna mais íngreme. Então percebam isso, pessoal. No início da expiração, você tem uma curva meio que achatada, né? Porque o seu alvéolo está muito complacente, então ele não está exercendo uma tensão superficial para a saída de ar. Do meio para o final da expiração, o surfactante já saiu de dentro do alvéolo. Com isso, a tensão superficial aumentou, esse alvéolo se tornou menos complacente e agora essa tensão superficial vai estar forçando o ar a sair, fazendo com que ocorra um processo de saída de ar mais vigoroso, mais rápido de dentro do pulmão, tá bom? Fazendo com que a curva se torne mais íngreme, tá bom? Então é por isso que essas curvas têm esses formatos, pessoal. A expiração tem esse formato, né? Facilmente compreensível, e a inspiração tem esse formato por conta disso também, tá bom? E percebam, pessoal, o seguinte, que quando o pulmão ele é preenchido com solução de salina, ou seja, uma solução repleta de líquidos, você acaba com essa questão de tensão superficial, complacência, etc. Por quê? Se é o líquido que causa tensão superficial e por conta dessa tensão superficial você vai ter essa diferença de comportamento na inspiração e na expiração, né? Ou seja, o surfactante vai agir de uma determinada forma na inspiração, fazendo com que a curva seja achatada no início e íngreme do meio para o final. E o surfactante também faz que na expiração a curva seja achatada no início e íngreme do meio para o final. Quando você coloca dentro desse pulmão uma molécula de água, essa água vai ligar com a água de dentro do alvéolo e ali acaba a tensão superficial. Então você para de ter essa influência do surfactante mudando o comportamento do pulmão durante um processo de enchimento e esvaziamento, tá? Já que esse processo de enchimento e esvaziamento com características distintas se devem à tensão superficial e à ligação do surfactante ao líquido alveolar, tá bom? Isso é interessante, pessoal, é importante que vocês compreendam, tá bom? Por quê? Porque é esse processo que vai determinar que vocês consigam de fato entender o que ocorre na dinâmica respiratória, tá? Beleza, então. Dito isso, nós podemos passar para um conceitozinho muito interessante, que é a complacência do conjunto pulmão-caixa torácica. Como que funciona isso? Bom, como nós mencionamos, a via aérea é formada por uma via de condução e uma via respiratória, que no caso aqui está sendo representado pelo alvéolo. Esse alvéolo é revestido por uma pleura,
que é chamada de pleura visceral. E ligado a essa pleura visceral tem uma outra camada de pleura que é chamada de pleura parietal. Essa pleura parietal ela está ligada à caixa torácica. Então, a pleura parietal está ligada à caixa torácica e a pleura visceral está ligada ao alvéolo. Como vocês podem ver na imagem, entre essas duas pleuras há um espaço, que é chamado de espaço intrapleural. Ou seja, é um espaço entre as duas pleuras. E dentro desse espaço, pessoal, circula um líquido que é chamado de líquido pleural. E esse líquido ele é fundamental para o deslizamento do pulmão durante o processo respiratório. Então, o líquido permite que a pleura visceral deslize sobre a pleura parietal durante o enchimento e esvaziamento do pulmão, favorecendo esse processo, tá? Além disso, é importante que vocês compreendam que o fato desse pulmão apresentar uma complacência favorece que no interior desse espaço intrapleural ocorra uma pressão negativa. Por que ocorre essa pressão negativa? Veja, Deus é muito perfeito. Tudo o que ele faz é milimetricamente calculado, pessoal. O seu pulmão, como eu falei, ele vai estar constantemente tentando colapsar, certo? Constantemente, seu pulmão vai estar tentando colapsar. E por que isso ocorre? Por conta da tensão superficial existente no interior do seu alvéolo. Então, constantemente, pessoal, o seu alvéolo, por conta da tensão superficial do líquido, vai estar tentando colapsar. Para ficar mais claro, imagine que o alvéolo é uma bola, né? E dentro dessa bola você tenha um líquido e esse líquido ele se comporta de forma que constantemente ele fica atraindo um sobre o outro. O líquido fica se atraindo toda hora em várias direções. Ele se atrai, as moléculas de líquido se atraem. Só vai puxando esse líquido para mais próximo de si. E essa bola está colada nesse líquido. Então, quanto mais esse líquido fosse puxando para perto de si, mais o volume dessa bola diminuiria. O volume dessa bola chegaria um momento que iria colapsar, porque o líquido ia puxar a bola toda sobre ela. E é justamente isso que acontece no alvéolo. Essa camada de líquido que fica no interior dele está constantemente se atraindo, certo? Constantemente. Vai chegar um momento que ela vai ter se atraído tanto que esse líquido vai estar todo encrustadinho e o alvéolo também vai estar todo murcho, tá bom? Essa propriedade do alvéolo de colapso, ela é contraposta por uma propriedade da caixa torácica de expansão. Lembra que eu falei para vocês? Só um minutinho. Lembra que eu falei para vocês que o alvéolo ele fica ligado à pleura visceral e o pulmão fica ligado à pleura o alvéolo fica ligado à pleura visceral e a caixa torácica fica ligada à pleura parietal, tá? E que essas duas pleuras possuem um espaço entre si, que é o espaço intrapleural. Mas, pessoal, o fato é que essas pleuras elas estão ligadas entre si, tá bom? Elas estão ligadas. A criação desse espaço intrapleural surge pelo fato que eu irei mencionar aqui agora. Veja, o pulmão possui essa força de colabamento, essa força de colapso, que constantemente está tentando fazer que o pulmão reduza de volume. E já a parede da caixa torácica está constantemente tentando expandir. Por que isso ocorre? A caixa torácica, o gradil torácico, pessoal, é feito em arcos. Um arco, ele constantemente quer ficar reto. Um arco não quer ser um arco a vida toda, não. Pega um arco de arco e flecha. Você tem que pegar uma vara de pau e entortar ela para ela virar um arco. E as nossas costelas vão funcionar dessa mesma maneira. Elas vão estar tentando expandir.
Isso gera uma força de expansão, tá? A nossa caixa torácica constantemente tenta expandir. Levando isso em consideração e levando em consideração também que a caixa torácica está ligada ao pulmão pela camada pleural, né? Caixa torácica está ligada à pleura parietal, pulmão está ligado à pleura visceral. E essas duas pleuras estão unidas. A união dessas pleuras impede que tanto a caixa torácica vá para fora, aumentando de volume, né? Quanto o pulmão colapse. Olha que interessante. Então, pessoal, isso foi um mecanismo criado para garantir que o sistema conseguisse ser viável, tá? Porque se não existisse esse sistema de forças contrapostas entre pulmão e caixa torácica, o processo de respiração seria inviável. Vocês vão entender o porquê. Além disso, pessoal, são essas forças contrapostas que fazem com que seja criado o espaço intrapleural. É justamente essas forças, uma puxando para o lado e outra puxando para o outro, que vão criar o espaço intrapleural. E graças à criação desse espaço intrapleural, é criado também um vácuo nesse espaço intrapleural. E isso é fundamental para os nossos estudos, tá bom? Por quê? Porque esse vácuo vai tanto puxar o pulmão para fora, quanto puxar a caixa torácica para dentro. Então, olha como é que tudo se encaixa. É muito lindo de entender isso. Quando você tem o seu pulmão normal, você inicialmente tem o quê? O pulmão ligado à pleura e a caixa torácica ligada à pleura. Aí beleza. Aí essas duas estruturas começam a contrastar forças opostas. O pulmão fica tentando colabar para dentro, a caixa torácica tenta expandir para fora. Isso, por sua vez, favorece a criação de um espaço, chamado de espaço intrapleural. Ao mesmo tempo, isso cria um vácuo no interior desse espaço. Esse vácuo, por sua vez, contribui para impedir que o pulmão colapse, já que esse vácuo puxa o pulmão para fora. Ao mesmo tempo, esse vácuo contribui para impedir que a caixa torácica amplie de volume, pois esse vácuo puxa a caixa torácica para dentro. Então, esses fatores se contrabalanceiam, já que a força de colabamento é igual à força de expansão da caixa torácica, fazendo com que esse vácuo seja criado. Beleza? Show de bola! Frente a isso, para que vocês percebam a importância desse vácuo e dessas forças contrapostas, o livro traz aqui para nós a situação do pneumotórax. O que é o pneumotórax? É uma patologia na qual ar entra para dentro do espaço pleural, tá? Para dentro do espaço intrapleural. Como que um pneumotórax ocorre? Geralmente, o pneumotórax ocorre por conta de uma iatrogenia. O médico foi tentar fazer um procedimento cirúrgico, acaba perfurando o pulmão e perfura mais do que devia, perfurando o espaço intrapleural. Com isso, esse espaço intrapleural vai ficar aberto ao meio externo. E veja, dentro do espaço intrapleural você tem uma pressão negativa. O meio externo tem uma pressão positiva, né, que é a pressão da atmosfera. O ar se move de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Se aqui dentro do espaço pleural há um vácuo, ao esse espaço ser exposto ao meio externo, ar do meio externo vai entrar para dentro do espaço intrapleural. E aí olha o que ocorre. A força do vácuo deixa de existir. Por quê? Porque o vácuo só existe por conta do balanceamento dessas forças. Como você permitiu que ar entrasse, automaticamente esse vácuo deixa de existir, pois a pressão interna do espaço intrapleural vai tender a se igualar à pressão da atmosfera, já que só vai parar de entrar ar quando essas pressões se igualarem. E a partir do momento em que essas pressões se igualarem, a pressão aqui dentro é tida como zero, né?
Ou seja, é a pressão igual à pressão atmosférica, não é menor. Beleza? Se a pressão aqui dentro passa a ser zero, o vácuo para de existir. Se o vácuo para de existir, esse pulmão passa a colapsar e a caixa torácica passa a expandir. Por quê? Porque você não vai ter mais o vácuo puxando a estrutura pulmonar para fora, né, impedindo o colapso pulmonar, e não vai ter também o vácuo puxando a caixa torácica para dentro, impedindo a distensão da caixa torácica. O que isso impacta? Isso impacta que esse indivíduo vai ter um volume de respiração extremamente reduzido, porque o local de armazenamento de ar para a troca gasosa é no alvéolo. Se você reduz drasticamente o lúmen do seu alvéolo, ele para de conseguir armazenar ar. Então esse alvéolo vai armazenar muito menos ar do que ele poderia, já que ele vai estar praticamente colapsado, certo? Então, faz-se necessário que constantemente esse vácuo esteja atuando para que o alvéolo se mantenha no seu tamanho adequado para a ventilação adequada, tá bom? Beleza, galera. Frente a isso, nós temos agora conceitos interessantíssimos, tá? Que é o conceito de complacência quando o volume for igual a CRF, quando o volume for menor que a CRF, quando o volume for maior que a CRF. Para tanto, pessoal, agora eu vou fazer um exercício com vocês. Como assim? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês, tá? Pode deixar que quando eu for escrever alguma coisa eu vou falar. Vejam bem. Primeiro de tudo, o que é a CRF? A CRF é a capacidade residual funcional. O que é isso? É aquela quantidade de ar mínima que estará no seu pulmão após um processo respiratório normal. Beleza. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão agora puxar o ar, vai ficar puxando o ar e soltando o ar. Puxa o ar e solta o ar. Pode fazer isso mesmo, tá? Puxa o ar, solta o ar. Bem devagarzinho, não precisa fazer nada com força não. Como se vocês estivessem aí, respirando normal. Tá? Não é para fazer respiração forçada não. Puxei, soltei. Puxei, soltei, segurei. Se eu segurei, eu estou no estado de repouso. Não estou? Se eu estou conseguindo segurar, significa que eu estou no estado de repouso. Esse estado de repouso ele é marcado por uma vontade de puxar o ar? Não é. Ele é marcado por uma vontade de soltar o ar? Não é. Ou seja, quando você atinge esse estágio, significa que a força que tenta fazer com que você puxe o ar está igual à força que tenta fazer com que você solte o ar. A gente já vai dar nome a cada uma dessas forças, tá, pessoal? Esse aqui é só um exercício para vocês compreenderem o que está acontecendo. Então, o primeiro exercício foi você puxou, soltou. Puxou, soltou, devagarinho e segurou. Esse momento você não está sentindo vontade nem de puxar mais ar, nem de soltar mais ar. Significando que as forças estão balanceadas. Beleza. Agora vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão puxar o ar, soltar o ar, puxar o ar, soltar o ar de uma vez e com força. Nesse momento, vocês conseguem segurar? Não conseguem segurar. Após o processo de soltar o ar com força, automaticamente o que ocorre? Dá uma vontade de puxar o ar, não dá? E o porquê que isso ocorre? Isso ocorre porque a força que faz com que você puxe o ar se torna muito maior do que a força que faz com que você sopre o ar, certo? Então essas forças não estarão mais balanceadas. Agora, nesse caso que você soprou o ar com força, a força que faz com que você puxe o ar está muito maior do que a força que faz com que você solte o ar. Beleza? E o terceiro e último exercício que eu quero que vocês façam... Ai, que cara chato. Fica pedindo pra gente fazer exercício. Eu tô querendo aprender a matéria.
Calma, galera, vai dar tudo certo. Vocês vão aprender. E ainda vão aprender a respirar com calma. Olha só. Brincadeira. Mas o terceiro e último exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte: vocês vão puxar o ar, soltar o ar, puxar o ar, soltar o ar. E vai puxar o ar de uma vez. Vocês conseguem segurar? Não conseguem segurar. Por que vocês não vão conseguir segurar após puxar o ar de uma vez? Porque a partir do momento que vocês puxam esse ar de uma vez e enchem o seu pulmão com ar, a força que tenta fazer com que você sopre o ar se torna muito maior do que a força que tenta fazer com que você puxe mais ar. Entendeu? Então, nesse terceiro exemplo, as forças não estarão balanceadas também, tá? Mais uma vez, no terceiro exemplo, como você encheu o seu pulmão de ar, a força que tenta fazer com que esse ar saia do pulmão é muito maior do que a força que tenta fazer com que mais ar entre. É por isso que essa força que tenta fazer que o ar saia se tornando muito maior, ela realmente consegue cumprir o seu papel e consegue fazer o ar sair de dentro do seu pulmão. Tá bom? Isso, pessoal, eu queria que vocês fizessem esse exercício para facilitar o entendimento desse gráficozinho. Agora pode olhar aqui para a tela. Esse gráficozinho vai mostrar justamente a atuação da força expansiva e da força colapsante sobre o pulmão no processo inspiratório e expiratório. Tá bom? Como assim? Aqui nós temos, nesse gráfico, a pressão nas vias aéreas, o volume nas vias aéreas e a capacidade residual funcional. Neste gráfico ainda, nós teremos três curvas. A curva pulmão e caixa torácica, a curva pulmão isolado e a curva caixa torácica isolado. A curva pulmão e caixa torácica, você consegue obter ela a partir de testes, tá? A curva pulmão isolada, você também consegue obter ela a partir de testes. Apenas a curva caixa torácica isolada que você não consegue obter a partir de testes. Ela é obtida a partir da subtração da curva pulmão e caixa torácica menos a curva pulmão, obtendo assim a curva caixa torácica isolada, tá? Mas o que nos interessa aqui, pessoal, é verdadeiramente a curva pulmão e caixa torácica, já que o sistema pulmão e caixa torácica só funcionam em conjunto. Vocês não concordam comigo? Sempre que você respira, o seu pulmão aumenta de volume e a caixa torácica também aumenta de volume. Sempre que você puxa o ar, né? Sempre que você solta o ar, o pulmão e a caixa torácica reduzem de volume. Por quê? Porque eles estão interligados pelas pleuras e pelo vácuo que existe dentro da pleura. Tá bom? Beleza. Então, eles andam juntos sempre. Beleza. O primeiro exercício que eu pedi para vocês fazerem foi o quê? Puxar o ar, soltar o ar. Puxar o ar, soltar o ar e segurar, né? Ou seja, vocês estavam exercendo o chamado volume corrente. Lembra que nós mencionamos o que era o volume corrente? Era aquele volume de ar que é inspirado e expirado em um processo respiratório de repouso, tá? É aquele volume de 500 ml. Então, pessoal, quando você termina de inspirar e depois expirar o volume corrente, você chega na capacidade residual funcional. Lembra o que é a capacidade residual funcional? É o somatório do volume expiratório de reserva mais o volume residual, certo? Isso é a capacidade residual funcional. Por que você vai ter o volume expiratório de reserva aqui? Porque você não fez uma manobra forçada de expiração. Eu pedi para vocês inspirarem e respirarem como se estivessem em repouso, tá? Então, após essas manobras que eu pedi para vocês fazerem, vocês mantiveram o volume expiratório de reserva, tá? Mantendo assim a capacidade residual funcional. Veja, pessoal, que no gráfico a curva pulmão e caixa torácica, que vai representar o movimento do pulmão e da caixa torácica durante o processo respiratório, quando essa curva tiver o volume igual, né? Quando no pulmão e da caixa torácica, quando no pulmão e na caixa torácica você tiver o volume igual a CRF,
Olha onde que essa curva toca no gráfico. Exatamente aqui, nesse pontinho roxo. E nesse pontinho roxo, olha quanto que é a pressão nas vias aéreas. É zero, pessoal. Por isso que vocês não sentem nem vontade de puxar o ar, nem vontade de soltar o ar, porque não está tendo pressão nenhuma nas vias aéreas de vocês, pedindo para que ocorra algum desses fenômenos, de puxar ou soltar o ar. Veja que não há também, veja também, na realidade que não há, não. Veja também que a força expansiva e a força colapsante do pulmão, elas estão balanceadas, que é justamente o estado de repouso. Ou seja, a força colapsante dos alvéolos é igual à força expansiva da caixa torácica quando o pulmão tem o volume da CRF. Ou seja, no momento em que você está no repouso e está com o volume de CRF no interior do seu pulmão, essa força, esse volume vai tanto exercer uma força colapsante no alvéolo, já que se ar está dentro do alvéolo, há tensão superficial, beleza? E ao mesmo tempo há uma força expansiva também da caixa torácica, que vai estar balanceada com a força colapsante desse alvéolo, tá bom? Beleza. Se nós progredirmos no nosso entendimento, olha o que vai ocorrer. O segundo exercício que eu pedi para vocês fazerem foi puxar o ar, soltar o ar. Puxar o ar e soltar de uma vez com força. Se vocês soltam o ar com força, o que vocês vão estar expirando? Vocês vão estar expirando esse volume expiratório de reserva. Quando vocês expiram o volume expiratório de reserva, pessoal, vocês irão abaixar o valor da CRF de vocês, ou seja, vocês não terão mais a capacidade residual funcional. Logo, o volume de ar que restará no interior do pulmão de vocês vai ser inferior à CRF. E olha o que ocorre com o gráfico quando o volume no interior do pulmão é menor do que a CRF. Ocorre que a pressão nas vias aéreas se torna negativa. Veja que o gráfico está na proporção negativa, né, da pressão das vias aéreas. Se a pressão das vias aéreas está negativa, pessoal, o que vai estar ocorrendo? O que eu falei para vocês? O ar se move de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Se a pressão no interior da via aérea está negativa, o que vai estar ocorrendo? O ar vai estar querendo sair de fora, sair de fora do corpo e entrar para dentro do corpo. Beleza? Que é justamente o que eu falei para vocês que vocês estavam sentindo. Quando vocês soltam o ar com força, vocês conseguem manter isso? Não conseguem. A vontade que dá imediatamente após essa manobra é de puxar mais ar, né? E o puxar ar é justamente o ar entrando para dentro do seu pulmão. Por quê? Porque a pressão no interior do seu pulmão se tornou negativa. E veja ainda, pessoal, que nessa porção aqui do gráfico, a força expansiva do pulmão se torna maior do que a força colapsante. Ora, isso é muito fácil de compreender. Se você já tirou todo o ar que você podia de dentro do seu pulmão, se você já expirou todo o volume expiratório de reserva, você não vai ter mais ar exercendo uma força contra o líquido, tá bom? E é o ar exercendo força contra o líquido que reveste os alvéolos que cria a tensão superficial, que cria a força colapsante, tá bom? Se você reduz a quantidade de ar dentro do alvéolo, menos ar exerce força contra o líquido, menor será então a tensão superficial e também menor será a força colapsante. Nesse sentido, a força expansiva no interior do seu a força expansiva exercida pela caixa torácica vai se manter. E é aí que está o grande pulo do gato. Se a sua caixa torácica está com a força expansiva mantida, se ela permanece querendo expandir e o pulmão está com a força colapsante diminuída, isso significa dizer que
além da pressão negativa que é criada na via aérea, você ainda tem a influência da força expansiva da caixa torácica que puxa o seu pulmão para fora. Para quê? Para que mais ar entre para dentro dele. Olha que legal. É muito bacana, é muito gostoso de entender isso, não é, pessoal? E por fim, nós temos o terceiro exercício que eu pedi para vocês fazerem. O que foi? Para vocês inspirarem, expirarem, inspirarem, expirarem e depois inspirar com força. Vocês vão conseguir manter isso? Não vão conseguir manter isso. Por que vocês não vão conseguir manter isso, pessoal? Porque o momento que vocês puxam ar com força, significa que vocês estão fazendo o quê? Vocês estão exercendo o volume inspiratório de reserva, ou seja, vocês estão inspirando mais ar do que a capacidade residual funcional. E olha o que ocorre quando o volume fica acima da capacidade residual funcional. O gráfico, pessoal, vai parar lá na pressão positiva das vias aéreas. Ou seja, quando você puxa o ar com força e enche o seu pulmão, automaticamente você está aumentando a pressão no interior do seu pulmão. Está tornando ela positiva. E positiva em relação a quê? Em relação ao meio externo, pessoal. E o ar sempre se move de onde há maior pressão para onde tem menor pressão. Se você está tornando a pressão positiva no interior das vias aéreas, esse ar vai agora sair da via aérea, vai sair do seu pulmão e vai para fora do corpo. Beleza? Top demais. Além disso, olha outro fator que vai estar ocorrendo. Outro fenômeno. Quando você coloca ar para dentro do seu pulmão, eu não falei para vocês que o que cria a tensão superficial é justamente o ar colidindo contra as partículas de líquido? Eu vou parar a aula agora para eu explicar isso para vocês. Vejam bem. Um líquido, pessoal, ele pode ser atraído por outro líquido. Então, líquido não repele líquido. Agora, ar repele líquido, tá? Então, como no interior do alvéolo tem líquido, se você enchesse esse alvéolo de líquido, o alvéolo nem ia sentir cosquinha. A força colapsante dele não ia mudar nada. Agora, como você coloca ar para dentro do seu alvéolo, esse ar, ele constantemente fica empurrando, fica lutando contra essa camada de líquido que reveste o alvéolo. Então, o ar fica empurrando essa camada de líquido para fora e isso, por sua vez, faz com que a camada de líquido reaja tentando atrair-se entre si e isso, por sua vez, cria o processo de tensão superficial. Entendeu? Porque é o seguinte, se você empurra um elástico, constantemente esse elástico vai estar tentando voltar para o seu estado de origem. Você não concorda comigo? O líquido é do mesmo jeito. Se você tem um ar aqui que tenta empurrar esse líquido para fora e esse líquido continua grudado, ele vai estar tentando voltar para o estado de agregação que ele estava antes. E é isso que cria a tensão superficial, pessoal. Por isso que quanto mais ar você coloca dentro do seu alvéolo, quanto mais ar o seu pulmão tem, maior vai ser a tensão superficial e, consequentemente, maior vai ser a força colapsante no seu pulmão, do seu pulmão, tá bom? E isso fica evidente aqui no gráfico. Veja que quando você coloca um volume grande de ar, que é o terceiro exercício que eu pedi para vocês fazerem, que é uma inspiração forçada, puxar bastante ar, vocês vão fazer com que o volume dentro do pulmão de vocês fique maior do que a CRF. Se o volume está maior que a CRF, automaticamente o seu pulmão vai estar cheio de ar. Com mais ar exercendo uma força contrária ao líquido, o que por sua vez vai ampliar enormemente a força colapsante. Então veja que no estado de inspiração vigorosa, a força colapsante ela é muito maior do que a força expansiva. Ou seja, o seu pulmão vai estar muito mais querendo colapsar do que expandir, certo? Porque a força expansiva da caixa torácica vai se manter
e a força colapsante do pulmão vai aumentar, ou seja, a força colapsante se torna maior do que a força expansiva. Essas forças param de estar balanceadas. E se essas forças param de estar balanceadas, soma-se o fato do pulmão estar querendo colapsar, né? E a vontade de colapsar manda ar para fora do pulmão. E soma-se isso ao fato de que a pressão na via aérea está positiva, ou seja, se a pressão está positiva, o ar está querendo sair de onde tem mais pressão para ir para onde tem menos, que é para fora do corpo. Somado esses dois fatores, o que ocorre com o ar que está dentro do seu pulmão? O ar é expirado, tá bom? Então, pessoal, é por isso que ocorre a dinâmica respiratória. A dinâmica respiratória está intimamente ligada com os processos de aumento e diminuição da pressão nas vias aéreas, né? Ou seja, quando você inspira, você está reduzindo, na realidade, antes de inspirar, você está reduzindo a pressão na sua via aérea, o que faz com que o ar entre. E esse processo de o ar entrar, automaticamente está fazendo o quê? Está fazendo com que o volume no pulmão aumente e a pressão na via aérea aumente. Ao a pressão na via aérea aumentar, o ar vai sair. Então, melhor dizendo, a dinâmica respiratória está intimamente ligada com o quê? Com o exercício de diminuir a pressão para que ar entre, somado ao exercício de aumentar a pressão através da entrada de ar, para que, após isso, você consiga tirar o ar, para que o ar saia. Então, vai ser constantemente um processo de redução de pressão, aumento de pressão. Redução de pressão, aumento de pressão. Tá bom? Pressão diminuiu, o ar entrou. O ar entrou, a pressão aumentou. A pressão aumentou, o ar saiu. O ar saiu, a pressão diminuiu. Então, é um ciclo. É como se a gente tivesse um quadrado, né? A gente pode até desenhar assim, ó. Pressão diminuiu. Opa, ficou muito pequeno. Pressão diminuiu. O que ocorreu? O ar entrou. Se o ar entrou, o volume aumentou. Se o volume aumentou, o que ocorreu com a pressão? A pressão aumentou. Se a pressão aumentou, o que vai ocorrer com o ar? O ar vai sair. Se o ar vai sair, o que vai ocorrer? O volume vai diminuir. Se o volume vai diminuir, a pressão vai cair. Se a pressão vai cair, o ar vai entrar. Se o ar vai entrar, a pressão vai subir. Se a pressão for subir, o ar vai sair. E a gente podia ficar aqui o resto da noite falando isso, que isso ia valer. Então é esse ciclozinho que fica constantemente ocorrendo dentro do pulmão de vocês, tá bom? E ao mesmo tempo, constantemente vai estar tendo um embate entre força colapsante e força expansiva. Força colapsante e força expansiva. Como assim? Pulmão vazio, pouco ar dentro do alvéolo. Se tem pouco ar dentro do alvéolo, não existe ali tensão superficial suficiente para balancear com a força expansiva. Então, a força expansiva vai estar maior. Se a força expansiva vai estar maior, o seu pulmão expande. Pulmão expandiu, ar entrou. O ar entrou, o que vai ocorrer? Agora está cheio de ar dentro do seu alvéolo. Se está cheio de ar dentro do seu alvéolo, vai ter alta tensão superficial dentro do seu alvéolo. Se tem alta tensão superficial, a força colapsante desse alvéolo agora está maior do que a força expansiva da caixa torácica. Se a força colapsante está maior, essa força colapsante vai tirar o ar de dentro do alvéolo e mandar para fora do seu corpo. Então, vai ocorrer o quê? A saída de ar. Se sai o ar, mais uma vez, deixa de ter ar, não tem tensão superficial, força colapsante baixa, força expansiva alta, o pulmão infla. E aí ele fica inflando, desinflando, inflando, desinflando. Tá bom? Show de bola. E aí, pessoal, nós teremos as diferenças de comportamento do nosso pulmão em processos patológicos, que no caso aqui eu trouxe para vocês o efizema e a fibrose, tá bom? Mais uma vez, o gráfico que interessa para nós é esse aqui, o gráfico do pulmão e da caixa torácica, tá? Porque esses sistemas funcionam de maneira conjunta. Bom, eu prometi para vocês que eu ia explicar a diferença entre enfisema
e bronquite crônica, né? Por quê? A doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é a DPOC, ela pode se apresentar de duas formas, da forma bronquiolar, né, e na forma efisematosa. Como assim? Se essa DPOC agredir principalmente os brônquios, seus brônquios ficarão inflamados, com isso o lúmen bronquial vai diminuir e, consequentemente, você vai ter um problema expiratório, você vai ter uma dificuldade para retirar o ar de dentro do seu pulmão, beleza? Que é o caso da doença obstrutiva, né, que a gente já mencionou. Já no caso da DPOC, quando ela vem na sua forma efisematosa, você vai ter, na realidade, a agressão ao parênquima pulmonar. O que vai ocorrer com o parênquima pulmonar? O parênquima pulmonar, quando a gente compara ele a um tecido elástico, no efizema, pessoal, é como se você pegasse aquelas 100 fitinhas amarelas que eu falei para vocês e fossem cortando essas fitinhas amarelas, fossem arrebentando 70 das 100 fitinhas. Quando você arrebenta 70, 80 das 100 fitinhas, as 20 fitinhas amarelas que ficam são muito mais fáceis de você distendê-las do que as 100 que vocês tinham. Vocês não concordam comigo? Agora sim você consegue puxar essas fitinhas e aumentar elas de tamanho. É isso que ocorre no efizema. O efizema é a destruição do tecido elástico pulmonar. E se você está destruindo o tecido elástico, o que está ocorrendo? Esse pulmão está aumentando a complacência, pessoal. Ele está ficando mais distensível. Ele está ficando mais flácido, tá bom? E qual que vai ser o impacto disso? Veja, se um tecido fica mais complacente, ou seja, se ele fica mais distensível, agora eu quero que vocês só reflitam, tá? Vocês acham que vai ser mais fácil ou mais difícil para eu conseguir colocar um volume de ar dentro desse tecido? Veja, a título de comparação, eu vou comparar novamente com um balão. Se você acabou de tirar um balão do saco, você tirou um balão do saco, aquela primeira soprada que você dá nele, você falta avermelhar o corpo inteiro para conseguir fazer o ar entrar, não é? Você fica e tenta soprar esse balão e nada da porqueira do ar entrar para dentro do balão e sopre nada. Aí o que você faz? Você pega esse balão, segura ele e começa a puxar ele todo, não é? Você fica puxando ele, vai puxando o balão, tentando o quê? Relaxar o balão, deixar esse balão mais flácido. Para quê? Para você tentar soprar e ele aumentar de volume. Aí beleza, e agora você puxou o balão, foi lá, soprou, o balão inflou com muito mais facilidade e agora você deixa ele esvaziar. Se você, nesse exato momento, tentar soprar no balão de novo, vai ser muito mais fácil de encher ele de ar do que quando você acabou de tirar ele do saco. Por quê? Porque agora o balão já está relaxado, o balão já está flácido, pessoal. É a mesma coisa comparar o pulmão normal, que seria o balão retirado do plástico, com o balão efisematoso, que é um pulmão flácido, um pulmão muito distensível, tá bom? E também muito complacente. Então, pessoal, isso implica na seguinte questão. Agora, com a mesma quantidade de pressão que antes que no indivíduo normal, né, você tinha um volume de CRF, porque constantemente a nossa via aérea, né, a nossa atmosfera está tentando fazer com que o ar entre, não é? Mas para o ar entrar para dentro do nosso corpo, o que precisa ocorrer? Precisa ocorrer que a pressão na via aérea seja menor do que a pressão da atmosfera, não é isso? E também, para que o ar entre, a força expansiva do conjunto pulmão-caixa torácica precisa ser maior do que a força colapsante. Essas forças não podem estar em equilíbrio. No indivíduo sadio,
quando você tem a força expansiva igual à força colapsante, o que isso significa? Isso significa que você vai ter dentro do seu pulmão a CRF. Isso nós já entendemos. Agora vamos para esse gráfico de cá. Onde que está a CRF nesse gráfico de cá? Veja, aqui é o indivíduo normal e esse aqui é o mesma curvazinha que está aqui em cima. Olha, pessoal, é exatamente igual, só muda o tamanho, tá? Então, onde que está a CRF? Justamente onde o gráfico roxo toca nessa vara do meio, tá? Então, é aqui que está a CRF no indivíduo normal, beleza? Esse momento aqui da CRF é um volume de quanto? De 2.400 ml. Vocês não concordam? Quanto que vale a CRF? Não é o volume expiratório de reserva, que é 1.200, mais o volume residual? Então, a CRF no indivíduo normal é 2.400 ml. Esse volume de ar, ele vai estar fazendo com que a força colapsante do pulmão se iguale à força expansiva da caixa torácica. Beleza? Manter esse ar dentro do pulmão, então, é um fator que permite que você fique no estado de repouso. Isso é o repouso. É você ter a CRF dentro do seu pulmão. Para quê? Para que aquele volume de ar que fique dentro do seu pulmão gere uma força colapsante no seu pulmão e essa força colapsante seja exatamente igual à força expansiva, beleza? Assim você vai ficar no seu estado de repouso. Ou seja, o ar é que vai influenciar. A presença de ar dentro do pulmão ou a ausência é que determina a força colapsante. Porque é meio que a força expansiva está ali, a caixa torácica está o tempo inteiro tentando expandir. Agora, quanto mais a força colapsante conseguir superar essa força da caixa torácica, mais você vai ter um comportamento do pulmão. E quanto menos essa força colapsante estiver presente, mais a força expansiva da caixa torácica se sobressai. Entenderam? É tipo assim, a força da caixa torácica está ali e aí resta agora ao pulmão. O pulmão regula a quantidade de ar que tem dentro de você, porque fazendo isso, ou você deixa a força colapsante maior ou menor que a força expansiva, fazendo os movimentos respiratórios. E quando você quiser, pulmão, ficar em repouso, sem fazer movimento respiratório, basta que você faça com que sua força colapsante seja igual à força expansiva que vai estar ali o tempo inteiro na caixa torácica, né? Beleza, aí o pulmão entende isso e fala assim, tá, entendi. Então, qual que é essa força colapsante que eu tenho que fazer para igualar a força expansiva da caixa torácica e ficar em repouso, né? Essa quantidade, essa força, pessoal, ela é determinada por quem? Pela quantidade de ar que está dentro no pulmão. E a quantidade de ar que determina essa força colapsante igual à força expansiva é justamente a CRF. Retada. Depois dessa explicação aqui, filho, cérebros estouraram, que aqui eu estou tentando mastigar para vocês compreenderem o que está acontecendo. Então o pulmão entende isso. Caraca, cara, para eu ficar aqui de boa no repouso, então eu tenho que ter minha CRFzinha, porque assim eu tenho uma quantidade de ar que vai gerar uma tensão, que vai gerar uma força colapsante, e essa força colapsante vai ser igual à força expansiva, então não tem movimento respiratório, eu fico de boa. Beleza. Quanto que a gente falou? Que é a CRF no indivíduo normal? 2.400, né? 2.400 ml. Beleza. No paciente com efizema, pessoal, o que ocorre? Eu não falei com vocês que o pulmão desse paciente com efizema é o balão relaxado? Se o balão está relaxado, o ar que for imprimido sobre ele, vocês acham que vai dilatar mais ou dilatar menos esse pulmão? Vai dilatar mais, justamente porque ele está relaxado. Então, veja, o mesmo volume de ar que antes era a sua CRF, certo? O mesmo volume de ar que antes era a sua CRF, ó quem que é aqui no pulmão relaxado, no pulmão com efizema. O mesmo volume de ar agora com pulmão no pulmão com efizema, ele está abaixo da CRF. Ó, é só a gente vir aqui no gráfico, ó, e tentar achar o ponto de encontro. Deixa eu riscar aqui de caneta, porque essa seta não vai dar essa dimensão não, ó lá. Ó lá. Ó lá.
Aonde que está aqui, ó? Tá vendo? Ou seja, o volume agora da CRF no efizema está maior. Onde que está a CRF aqui? Que é onde a pressão nas vias aéreas é zero. E por que que isso ocorre, pessoal? Ora, é muito fácil de compreender, pessoal. Veja, se você tem um pulmão mais relaxado, você concorda comigo que você precisa agora de menos ar? Ou melhor dizendo, você concorda comigo que se você colocar uma mesma quantidade de ar nesse pulmão, a parede desse pulmão vai estar exercendo menor tensão superficial? Vocês conseguem compreender isso? Vamos voltar para o exemplo do balão? É porque para mim é muito claro, mas eu quero que vocês enxerguem isso. Veja, se você puxa uma seringa com ar e empurra essa seringa com ar, ou seja, naquela seringa você sabe o volume exato, né, de ar que tem dentro dela. Então você puxa ela completamente, uma seringa com ar apenas, tá? Pega um balão novinho e soca esse ar que estava dentro da seringa dentro do balão. Esse balão vai aumentar de tamanho, né? E ele vai ficar com a pressão nas paredes dele X, porque é um balão novo. Beleza. Agora, se você pega essa seringa e soca essa seringa de ar dentro de um balão que 10 pessoas já encheram e soltaram ele, encheram e soltaram, aquelas crianças que enchem o balão e solta ele para ele sair voando na festa. Essa criança já encheu e deixou esse balão esvaziar mais de 30 vezes. O balão tá mais relaxado que nem sei o que. A partir desse momento, pessoal, se você pega essa seringa e soca ali dentro daquele balão, é capaz que aquele balão vai inflar de maneira tão tranquila que quando você não vai ver nem tensão na parede daquele balão. Vocês conseguem enxergar isso? Né? No balão novinho, não. Você colocou o ar ali dentro, a parede daquele balão vai ficar toda durinha se você apertar. Por quê? Porque a parede vai estar exercendo tensão contra o ar. No balão velho, não. No balão relaxado, não. Se você for ali apertar, ele vai estar todo flácido. A tensão ali vai estar baixíssima, né? É a mesma coisa quando a gente pensa no pulmão com efizema, pessoal. Se você coloca o mesmo volume que você coloca no indivíduo normal, qual que era o volume? 2.400 ml, certo? Esse volume não vai ser mais suficiente para criar a tensão superficial que se iguala, né? Que se iguala à força expansiva. Relembre, aqui, ó, aqui aqui é força expansiva, aqui é força colapsante, tá? Ou seja, no indivíduo com efizema, a quantidade antiga de capacidade residual funcional, ela não cria tensão suficiente para que a força colapsante se iguale à força. Ela não cria tensão suficiente para quê? Para que a força colapsante se iguale à força expansiva. Isso é o mesmo de dizer o seguinte: no pulmão de indivíduo com efizema, se você mantém aquela mesma capacidade residual funcional, na realidade, a força expansiva vai estar até maior que a força colapsante, certo? E isso vai fazer com que esse indivíduo puxe ar, né? Dito isso, ou seja, esse seria um momento de inspiração, porque a pressão aqui dentro vai estar menor. Dito isso, pessoal, o que é a adaptação que o corpo faz? O corpo fala, opa, eu preciso me adaptar então frente a essa situação. Eu quero descobrir como que eu faço para que minha força colapsante em meu pulmão efisematoso seja igual à força expansiva. Eu quero descobrir isso, eu não quero ficar mantendo uma CRF menor do que deveria ser, não. Peraí, só um minutinho que eu tenho que tirar isso aqui. É nesse contexto, pessoal, que o corpo se adapta aumentando o valor da CRF. Veja que no indivíduo com efizema, olha onde que a CRF toca no gráfico. É num volume superior, aqui ó,
Aqui está 2.400. O volume da nova CRF se torna maior no indivíduo com efizema. Por isso, pessoal, que é dito que o paciente DPO-cítico é um paciente que respira a volumes pulmonares maiores, porque o pulmão desse paciente ele vai estar mais preenchido com ar do que de um indivíduo normal, porque ele se adapta à sua condição de maior complacência. Ele se adapta à sua condição de que menos pressão agora gera o mesmo tanto de volume. Ele se adapta à sua condição de que ele precisa alcançar uma nova força colapsante que se iguale à força expansiva. E essa nova força colapsante agora só é atingida a volumes pulmonares maiores, para que esse volume pulmonar maior gere uma tensão superficial que crie uma força expansiva que crie uma força colapsante que seja igual à força expansiva, beleza? Ou seja, no pulmão do paciente com efizema, você teria que pegar 2 seringas de ar e jogar dentro daquele balão para que ele ficasse durinho, igual o balão novo, certo? É a mesma coisa. Você tem que colocar mais ar dentro desse pulmão para que agora a força colapsante dele seja igual à força expansiva e você consiga estar no repouso. Então, por conta disso, pessoal, o gráfico muda. O gráfico fica mais elevado e fica também mais íngreme. Por que o gráfico fica mais íngreme? Porque agora fica mais fácil de você inflar esse pulmão. Ou seja, com menos pressão, você consegue colocar, ou melhor dizendo, com o mesmo tanto de pressão, agora você consegue colocar o mesmo tanto, você consegue colocar mais ar. Veja, uma pressão X no indivíduo normal aumenta o volume dele em Y. Agora nós vamos pegar esse mesmo X, tá? De pressão no indivíduo efizematoso. Olha lá. Olha o tanto que aumenta de volume. A mesma pressão no paciente efizematoso, olha o tanto que aumenta de volume. Aqui é volume, aqui é pressão. Olha lá. A mesma variação de pressão no indivíduo normal aumenta o volume do pulmão em X e a mesma variação de pressão no indivíduo efizematoso modifica a pressão dele em Y, aumenta a pressão dele em Y. Por quê, pessoal? Porque o pulmão desse paciente efizematoso está muito mais complacente, está muito mais distensível. Ou seja, com uma mesma quantidade de pressão, você amplia muito mais o volume dele, você consegue colocar muito mais ar para dentro dele do que seria no indivíduo normal. Entenderam? Bom, compreendemos então o comportamento do gráfico do paciente efizematoso. Agora nós iremos tentar compreender o comportamento gráfico do paciente com fibrose. Veja que o gráfico do paciente com fibrose já é o oposto do efizematoso, ele vai estar abaixo do indivíduo normal. E por que isso ocorre, pessoal? Lembrem que nós mencionamos que a fibrose ela é uma doença que Só um minutinho, pessoal. Garganta secou de um tanto aqui. Voltando. Ficou mudo aí a gravação, né? É porque eu fui falar e a garganta arranhou aqui. Então vamos lá. A fibrose, ela é uma doença que ela causa o quê? O enrijecimento pulmonar. Então o pulmão do paciente com fibrose fica extremamente duro, enrijecido. E um pulmão duro e enrijecido é um pulmão menos complacente. Um pulmão que se distende pouco. Agora veja, é só fazer o raciocínio inverso do efizema. Na fibrose, então, é como se você pegasse um balão novo e revestisse ele todo com a cauda da maçã do amor. Aquela cauda da maçã do amor não é dura pra caramba? Pega um balão e reveste ele todo com aquela cauda da maçã do amor. E agora tenta soprar esse balão pra você ver. Eu falo com você que se você não pegar uma bomba e soprar ali a boca daquele balão, você não consegue quebrar a casca ao redor. Exagerei aqui um cadinho, mas a fibrose é justamente isso, pessoal. A fibrose
é como se criasse uma crosta no pulmão todo, então ele fica extremamente duro. Logo, menos complacente, logo, a tensão superficial nesse pulmão ela aumenta muito. Se a tensão superficial aumenta muito, olha o que acontece. No mesmo volume que no indivíduo normal, você tinha a força colapsante balanceada com a força expansiva, no indivíduo com fibrose, ó, a força colapsante vai estar muito maior. Olha que doideira. Por quê, pessoal? Porque esse pulmão está menos complacente, ele está menos distensível, está mais rígido. Então, se ele está mais rígido, o mesmo volume de ar que antes era suficiente para balancear essas forças, agora vai estar fazendo com que a força colapsante seja maior. Por quê? Porque a força expansiva não vai mudar, pessoal. Ela vai ficar ali, ela é a mesma. Quem muda é a força colapsante. E se seu pulmão está menos distensível, está mais complacente, se a tensão superficial dele está maior, automaticamente uma mesma quantidade de ar que antes deixava que essa força fosse igual a essa, esse ar agora vai estar fazendo que essa força se eleve, certo? Porque vai estar mais difícil de você distender esse pulmão. Então é o mesmo que dizer o seguinte, se você pega o balão, se você pega uma quantidade de ar e joga dentro do balão novo, vai ficar durinho, não vai? Vai ficar durinho. Beleza, tá tendo tensão superficial ali. Agora, se você pega essa quantidade de ar e joga num balão novo, um balão novo, velho, que seja, qual for o balão, mas que tem uma cauda de maçã do amor ao redor dele, ali, menino, você tá doido, vai estar duro igual pedra. E não entendam só que vai estar duro como pedra por conta da cauda, porque a cauda, ela agora faz parte da estrutura do seu balão, assim como a crosta criada na fibrose, entendeu? Então, assim como a cauda impede que o balão dilate, a fibrose também vai impedir que o pulmão dilate. Ou seja, o ar que você tenta colocar ali dentro daquele balão agora vai exercer uma tensão superficial muito maior. Logo, é o mesmo de dizer que a força colapsante para uma mesma quantidade de ar se torna maior. Se essa força colapsante se torna maior, você vai conseguir estar em repouso nesse mesmo volume? Não vai. Porque se a força colapsante está maior que a força expansiva, qual que é a tendência natural? A tendência natural é que você expulse ar de dentro do pulmão, porque a força colapsante faz isso, ela expulsa o ar, né? E aí, pessoal, automaticamente, no paciente com fibrose, o corpo se adapta, agora diminuindo Diminuindo a capacidade residual funcional. Então veja que no indivíduo com fibrose, olha onde que está a capacidade residual funcional dele. Ela está baixa, certo? Ela está menor que no indivíduo normal. Por quê? Porque agora o corpo entendeu o seguinte: poxa, naquela capacidade residual funcional que eu tinha quando eu era são, toda vez que eu atinjo ela, eu sinto vontade de soltar o ar, de mandar o ar para fora. Ah, que estranho. Mas quando eu era normal, essa quantidade de ar aqui eu ficava no repouso. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que diminuir a quantidade de ar que eu armazeno dentro do meu pulmão. E é isso que o corpo faz. Ele diminui a quantidade de ar que ele armazena dentro do pulmão. Para quê? Para que nesse novo volume que é inferior, a força colapsante se torne igual à força expansiva e você consiga estar no repouso. Beleza? E aí perceba também que no paciente com fibrose, o gráfico é mais inclinado, né? Ele é menos inclinado, ele é mais achatado. Por quê? Porque agora se torna mais difícil de aumentar o volume dentro desse pulmão. Ou seja, você vai precisar imprimir uma pressão maior no paciente com fibrose para adquirir o mesmo volume que você adquiriria no indivíduo normal. Veja o seguinte, para você chegar nesse volume aqui, no paciente com fibrose,
Olha onde que você chega nesse volume com paciente com fibrose. Tá vendo? Aqui é o gráfico de volume, pessoal. Aqui é o gráfico de pressão. Ou seja, se aqui no indivíduo normal você precisa de X de pressão, no indivíduo com fibrose você precisa de 2x, ó, a distância aqui, ó. Indivíduo normal, a quantidade de pressão que você precisa colocar, e no indivíduo com fibrose, ó, a quantidade de pressão que você precisa colocar na via aérea para chegar no mesmo volume nesses dois pulmões. Tá vendo? Isso significa para nós que o pulmão com fibrose é um pulmão menos complacente, menos distensível, que por conta disso precisa de maior pressão de ar para que ele adquire o mesmo volume que o indivíduo normal. Ficou claro? Espero que sim. Eu vou pausar essa aula aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos, tá bom?